É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir? Não sabeis não. O evangelho deste domingo está em Marcos, capítulo 13, versos 24 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Mas, aqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará o seu resplendor, as estrelas cairão do céu, serão abaladas as potestades que estão nos céus. Então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. Enviará logo os seus anjos e juntará os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Ouvi uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos estão já tenros e as folhas brotam, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que a vinda do Filho do Homem para o juízo final está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas estas coisas. O céu e a terra passarão, porém minhas palavras não passarão. A respeito, porém, desse dia ou dessa hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Iniciando a reflexão deste Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 13 de Marcos, versículos 24 até o 32, eu vou trazer já uma explicação do versículo 32, o versículo 32, onde é o final do texto. Jesus diz assim: a respeito, porém, desse dia ou dessa hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai. Vamos ver o que diz essa explicação aqui do rodapé da Sagrada Escritura. Jesus conhecia perfeitamente aquele dia, seja como Deus, seja também como homem, por causa da união íntima entre a natureza divina e a humana, na única pessoa do Verbo. Aqui, porém, fala como enviado de Deus, e não tendo a missão de revelar aquele dia, diz que o ignora. Um embaixador pode dizer que não conhece aquilo que está fora do mandato, mesmo que o saiba, E é verdade, Claro que Cristo, como Deus, uma das pessoas da Santíssima Trindade, ele sabe sim o dia que ele vai retornar e nos julgar. Agora vamos ouvir a reflexão do dia a dia, o Evangelho, da liturgia diária, editora Paulus, subsídio católico, que nós somos assinantes e podemos usar então aqui no programa. Com linguagem própria para indicar o fim dos tempos, Jesus nos fala da sua vinda gloriosa. Não são palavras para incutir medo nos cristãos, mas garantia de que Deus tem o domínio da história da humanidade. Houve épocas na história humana em que tudo parecia desgovernado, um caos incontrolável. Essa suspeita se desfaz ao sabermos que todos verão o Filho do Homem vindo entre nuvens com poder e grande glória. Com a parábola da figueira, Jesus nos alerta para estarmos vigilantes e prontos para qualquer hora em que ele chegar, pois ele reunirá os seus eleitos. Portanto, ninguém perca tempo com especulações sobre como e quando será o final dos tempos. Essa informação está reservada somente ao Pai. Atitude prudente e sábia
é viver em contínua conversão e ser fiéis discípulos de Jesus. Vamos fazer um adendo aqui nesse texto, né? É um texto, né, escrito por alguém aí da editora Paulus, né? Mas, na verdade, né, houve épocas na história humana em que tudo parecia desgovernado, um caos incontrolável. Sim, houve e está acontecendo nos dias de hoje também, né? Então, os sinais estão aí. O próprio Cristo fala no Evangelho de hoje: quando veres os sinais, sabereis que o tempo se aproxima. Agora nós vamos fazer o elo de ligação, né, entre o texto do Evangelho de São Marcos e o catecismo da nossa Santa Igreja Católica, né, o catecismo amarelo. É mais um subsídio católico que a gente também utiliza aqui no programa Minutos do Evangelho. Vamos começar falando então sobre Jesus sabe o dia da sua volta. Jesus sabe, é o que dizia ali o rodapé da Escritura, né, que eu acabei de ler, né, a explicação lá do versículo 32. E vamos ver o que o catecismo nos traz a esse respeito. Parágrafo 471. Apolinário de Laodiceia afirmava que em Cristo, o Verbo, tinha ocupado o lugar da alma ou do espírito. Contra este erro, que é um erro, né, a Igreja confessou que o Filho Eterno assumiu também uma alma racional humana quando veio ao mundo. 472. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Como tal, este não podia ser por si mesmo ilimitado. Exercia-se nas condições históricas da sua existência, no espaço e no tempo. Foi por isso que o Filho de Deus, fazendo-se homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, estatura e graça. E também teve de se informar sobre o que, na condição humana, devia aprender-se de modo experimental. Isso correspondia à realidade do seu abatimento voluntário na condição de servo. Então quer dizer que quando Cristo assumiu, né, a forma humana, ele assumiu o completo humano, né, e teve que viver como humano. E não que ele deixou a divindade de lado, né, mas ele veio para ser humano, né, e nos mostrar o que um ser humano consegue fazer quando está repleto, né, da divindade do Senhor, de Deus, né? Parágrafo 473. Mas, ao mesmo tempo, este conhecimento verdadeiramente humano do Filho de Deus exprimia a vida divina da sua pessoa. A natureza humana do Filho de Deus, não por si mesma, mas pela sua união com o Verbo, conhecia e manifestava em si tudo que é próprio de Deus. É o caso, em primeiro lugar, do conhecimento íntimo e imediato que o Filho de Deus feito homem tem do seu Pai. O Filho também mostrava no seu conhecimento humano a clara evidência divina, que tinha dos pensamentos secretos dos corações dos homens. E ele manifesta isso em várias passagens, né, dos evangelhos. Parágrafo 474. Pela sua união com a sabedoria divina, na pessoa do Verbo encarnado, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que tinha vindo revelar. O que neste domínio ele reconhece ignorar. Declara, no outro ponto, não ter a missão de o revelar. Entenderam? Está no Evangelho de hoje, né, que ele diz que só cabe ao Pai o dia da volta. Ele não quis revelar, mas ele sabia, sim, né? E ele, em outro momento, em outro texto, ele vai dizer que a missão dele não era de revelar essas coisas, né? Parágrafo 672. Cristo afirmou antes da sua ascensão que ainda não era a hora do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, o qual devia trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também um tempo ainda marcado pela desolação e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de espera e de vigília. Fala também no Evangelho de hoje. Parágrafo 673. A partir da ascensão,
A vinda de Cristo na glória, ela está iminente, ela pode ser a qualquer momento, mesmo que não nos pertença saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Este advento escatológico pode realizar-se a qualquer momento, ainda que esteja retido, ele e a aprovação final que há de preceder. Então, todas as coisas irão acontecer no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso.